agradável com as nossas crianças, momento de diversão, né, de celebrar a vida das nossas crianças, né? No mês de outubro teve o Dia das Crianças e nós estaremos comemorando junto agora, tá bom? Então, depois, no grupo da igreja, eu vou estar passando uma lista, porque nós teremos lanche depois, tá? Tem um pessoal que está organizando um lanche bem gostoso para nós e para a gente, né, não faltar e nem sobrar demais. Então, a gente precisa ter uma noção da quantidade. Então, falar de novo, papai e mamãe, vista-se tênis, roupa confortável, roupa que vai sujar. Depois nós vamos ter um momento muito especial no final de tudo. Vamos reunir todos, vamos sair de lá sujos. Só vou contar isso para vocês, tá bom? Deus abençoe vocês, tá, paz? Boa noite, meus irmãos. Eu vou estar lá. Não sei se eu vou levar os filhos. Pode não, né? Muito grande os meus, né? Mas eu vou. Meus irmãos, alguns avisos. A nossa reunião de oração, quarta-feira que vem, através do aplicativo Zoom. Semana passada nós tivemos aqui a nossa reunião de oração na igreja, sexta-feira. Foi uma bênção. Eu não estava aqui, estava acompanhando a Kézia no hospital, mas eu vi as fotos, fiquei muito feliz pela resposta da igreja, muitos irmãos vieram. Tivemos o círculo de oração, mais de 30 irmãos participaram do círculo de oração, estiveram orando pela igreja nesse final de semana, e com certeza Deus se agrada e é bênção para as nossas vidas. Então, essa quarta-feira é pelo Zoom. Então, você nunca participou, participe, experimente. Eu prefiro presencial, mas o Zoom é bom também, né? A gente tem a oportunidade de conversar, de orar uns pelos outros. Sábado tem a programação aqui dos jovens e adolescentes, apesar dessa da Jucila, está marcado? Tá, né? Então, 19h30, aqui na igreja, UPAJ. Domingo, escola dominical, às 9h30. E teremos o culto normal às 19 horas. Irmãos, mais uma vez, essa vai ser a última vez que eu falo aqui do Haggai como convite, posso até falar, porque sem ser esse próximo final de semana, no outro, nós vamos ter aqui a nossa jornada de estudos de liderança, evangelismo, vida cristã, com o pessoal do Instituto Haggai. O Instituto Haggai, como eu já falei, é o maior instituto de liderança cristã do mundo. Estão em muitos países e eles vão estar aqui na nossa igreja, ministrando esse curso de liderança. Vai ser agora dia 18, 19 e 20. Eu preciso, se você for participar, que você dê o nome hoje ainda, porque amanhã cedo eu preciso passar para o pessoal do Haggai a quantidade de pessoas que vão participar. Não perca a oportunidade de participar. Alguns casais me procuraram a respeito de crianças. Infelizmente, a gente não tem condição, não deu para montar uma estrutura para ficar com as crianças esse tempo todo, mas eu recomendo que pelo menos um faça e depois, com a graça de Deus, tenha a oportunidade do outro fazer também. Mas venha, participe. Esse curso é aberto para qualquer pessoa, não precisa necessariamente ser membro de uma igreja evangélica, um colega de trabalho, alguém que você acha que tem potencial de liderança, vai ser bênção no trabalho, na escola, na família e aqui na igreja. Agora, você da igreja, eu tenho convocado, apelado que você faça, né? A nossa igreja é uma igreja jovem, carente de liderança, precisamos de novos líderes em tantas áreas da igreja que nós precisamos de líderes, e esse curso com certeza vai ser uma ferramenta para te capacitar a poder exercer um cargo de liderança com qualidade aqui na igreja. Então, te convido, se você não tem questão financeira, presbítero Edmilson, presbítero Adriano, converse com eles, isso é tranquilo, sem problema, tá bom? Que Deus possa abençoar esse treinamento. Meus irmãos, vamos voltar então ao nosso estudo na carta de Tiago. Hoje o tema é esse, praticando a palavra. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia ou seu aplicativo. Tiago, capítulo 1.
certo. Obrigado, Asa. Vou mudar aqui. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao 27. Nós vamos ler aqui o texto. Meus irmãos, esqueci de um aviso importante. Está anotado aqui, ainda bem que eu anotei. No último final de semana de novembro, no último sábado, dia 26 de novembro, nós teremos uma palestra aqui na igreja para casais. Então, agende aí, você que é casal ou casado, agende essa data, dia 26, aqui na igreja, às 19h30, uma palestra para casais. Com a graça de Deus, no ano que vem, a gente vai ter um ministério de treinamento para casais, mas nós já queremos dar o pontapé esse ano. Então, agora, o último final de semana de novembro, depois do treinamento do Haggai, dia 26 de novembro. Vamos ler o texto? Tiago, capítulo 1, versículo 21 ao 27. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com vosso Deus, com nosso Deus, é esta: visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Até aqui. Os irmãos, vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa, o privilégio que o Senhor nos dá de termos a palavra do Senhor em nossa língua, o privilégio, ó Pai, de termos condição física, saúde para estarmos aqui. Louvado seja o Teu nome por isso, pelo privilégio de poder Te adorar. Agora peço, ó Pai, que o Senhor fale através da Tua palavra, como lemos, ela é poderosa para salvar nossa alma. Que o Senhor possa abençoar, abençoe essa mensagem, aplica através do Teu Espírito Santo essa palavra em nossas vidas, nos nossos corações. É a nossa oração em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, lembrando que nós começamos essa série há alguns dias, temos estudado sobre ela, e é interessante que o versículo que nós lemos começa com portanto. Aqui, primeiro ponto, devemos despojar de toda impureza e maldade. Mas eu queria chamar a atenção a esse portanto. Esse portanto aqui, ele faz uma ligação com o que nós já vimos anteriormente. Principalmente os versículos anteriores, que nós estudamos já. Quando Tiago diz: sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, a ideia aqui do texto, desse portanto, é que a carta de Tiago é uma carta muito prática, ele é muito direto. E aqui é como se ele estivesse agora nos orientando, depois dele dar as instruções, depois dele dizer como que a nova criatura, formada em Cristo, pela palavra da verdade, deve se portar. Agora Tiago está dizendo o que nós devemos fazer no dia a dia, o que devemos fazer na nossa vida, para que essas realidades sejam claras, evidentes,
Quais realidades? Quais práticas? Essa prática de sermos prontos para ouvir. A prática de sermos tardios para falar e tardios para irar. Então ele vai nos ajudar agora, ele vai nos falar o que devemos fazer para que isso aconteça na nossa vida. Essa é a vontade de Deus. Então ele diz, portanto, em primeiro lugar, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. A primeira atitude para que nós possamos ter isso em nossa vida, essa prontidão para ouvir, esse cuidado no que falar, esse cuidado para não se irar facilmente, é que nós devemos nos despojar de duas coisas. Esse despojar aqui é a ideia de tirar roupas sujas. É uma ideia recorrente que nós vamos ver algumas vezes nas Escrituras. É a ideia das vestes novas, de roupas novas, de tirar a roupa do velho homem, essa ideia do despojar, de tirar. Esses vícios, eles são a roupa suja. Qual o vício? O vício de toda impureza. Toda impureza aqui diz respeito a todo tipo. A impureza nas Escrituras é algo que nos contamina. É um pecado, uma prática errada que nós temos na nossa vida. E pode ser de inúmeras formas. O apóstolo João, na sua oração, ele disse para Deus que Deus perdoasse nos nossos pecados e nos purificasse de toda impureza. Então, é algo que tem que acontecer diariamente. A ideia aqui da impureza, tanto a impureza mental, até mesmo uma impureza física, mas aquilo que contamina a nossa mente. E é muito interessante, porque como o Tiago, ele trata dessa forma prática da vida cristã, ele não entra aqui pelo caminho só da espiritualidade, de que as coisas elas vão acontecer na nossa vida apenas como por emoção ou por algo que vem do Espírito Santo. É lógico que o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, é o Espírito Santo que forma em nós o caráter de Cristo. Mas um ponto importante que Tiago vai falar muito nesses versículos que nós lemos é a ação, é a atitude que temos que ter para que essas coisas sejam evidentes na nossa vida. Quais essas coisas? Essas características de uma nova criatura que nós precisamos ser. As pessoas precisam olhar para nós e ver em nós pessoas diferentes, novas criaturas formadas pela palavra de Deus. E despojar de todo tipo de impureza. Isso é o que você precisa fazer pessoalmente. É algo que você precisa refletir. Que tipo de impureza eu tenho na minha vida? Que tipo de pecado? Aonde eu estou permitindo ser contaminado pelo mundo, pelas práticas do mundo, pelos prazeres da carne, por aquilo que me satisfaz. E aqui não trata apenas de impureza sexual, mas impureza moral, práticas erradas, mentiras, qualquer tipo de atitude que não agrada a Deus. Inúmeras. Desde uma pequena mentira, desde um tipo de rixa, de briga, de vontade própria, qualquer atitude que vá contra a pessoa de Deus. Até mesmo a maneira que usamos o nosso tempo, a maneira que usamos os nossos recursos, o nosso corpo, a nossa saúde. Devemos nos despir de tudo isso, para que possamos viver uma vida que agrada a Deus, como nova criatura. O segundo ponto aqui desse ponto é que é muito interessante, porque Tiago fala que devemos nos despojar de toda impureza e todo acúmulo de maldade. Esse acúmulo de maldade aqui, ele pode se referir a pecados que nós acumulamos durante a nossa vida, aquele famoso pecado de estimação muitas vezes, mas também pode ser todo excesso de maldade ou aquele caráter profundamente mau. Agora, esse texto ele é muito interessante para os dias em que vivemos, porque nós estamos inseridos numa cultura de ódio. Infelizmente, hoje, a nossa cultura, e eu estou falando do nosso país, foi inflado a
odiar pessoas, irmãos que odeiam irmãos, crentes que odeiam crentes, pessoas de um estado que odeiam pessoas de outro estado, famílias desfeitas, amizades interrompidas, por causa dessa cultura de ódio. O ódio gratuito, aquele ódio que não tem razão de existir, aquela coisa assim, que a pessoa está pronto para briga. A Bíblia nos adverte sobre isso, que nos últimos dias aumentaria o mal, aumentaria a maldade. A gente fica pensando, como isso vai acontecer? E o acúmulo, meus irmãos, não é o que acontece do dia para a noite. É o que vai sendo colocado aos poucos. E nós, sem percebermos, vamos adotando aquele modelo de vida, aquele estilo de vida, e nos tornamos pessoas, muitas vezes, muito diferentes daquela pessoa do novo nascimento. Você já parou para fazer essa reflexão? Né? Do momento da sua conversão, ali no início de tudo, como você era? Como que era a sua maneira de lidar com as pessoas? Como que era o desejo de evangelizar, de fazer pontes? Infelizmente, nós temos construído muros por causa desse acúmulo de maldade. Então, precisamos refletir nas impurezas do nosso coração, mas também nas maldades. De onde vem esse ódio? De onde vem essa ira? De onde vem essa raiva? Por que eu me coloco contra um irmão, um amigo? É certo? Deus se agrada? Deixa de lado o que o mundo pensa, o que o mundo diz, mas o que Deus diz sobre isso, sobre isso. Hoje nós lemos, não por coincidência, mas por providência, o texto de Colossenses. Eu falo que, porque eu coloquei a referência errada, né? Mas o texto de Colossenses fala a respeito das palavras. Colossenses 4, versículos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Quem que são os de fora? São aqueles que ainda não se renderam a Cristo. Aqueles que não conhecem o Evangelho, a graça. Aproveitai as oportunidades. Temos inúmeras oportunidades na nossa vida todos os dias. A vossa palavra seja agradável, seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, responda com sabedoria, mas aproveitando a oportunidade. Oportunidade para quê? Qual que é a preocupação de Paulo? É para que pessoas que não conhecem a Cristo conheçam, pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, dê meia volta e se voltem para Cristo. E como Satanás tem aumentado a maldade, o ódio dos nossos corações, e ao invés então de sermos sábios, não somos. Precisamos refletir sobre isso nesses dias que vivemos. Isso é uma distração, uma armadilha, uma artimanha de Satanás, transmitindo, cultivando, aumentando o ódio entre pessoas. Não estou dizendo aqui que o crente ele não pode buscar a justiça. Devemos buscar a justiça. Devemos zelar pelo que é certo. Devemos zelar pela família. Começar na própria casa. Mas não podemos odiar as pessoas porque elas nasceram em outro estado, porque elas têm outra preferência política. Não podemos odiar as pessoas. Nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra Satanás. E ele dá risada. Dá risada quando um pastor sobe num púlpito e fala mal do povo de Deus, só porque vivem em outra região do país. Quem deu direito a ele isso? Aquilo se transforma numa sinagoga de Satanás. A Bíblia não nos dá esse direito. E temos que ter cuidado, porque muitas vezes isso reflete nos relacionamentos mais próximos, mais íntimos. Pessoas que amamos se tornam nossos inimigos. Então, primeiro passo para que possamos ser tardios para
falar, tardios para irar e prontos para ouvir, é despojar de toda impureza, se despir de todo pecado e tomar cuidado com a maldade que acumula no nosso coração. Por isso que é importante a reflexão, como eu disse. Pare e pense. Quem eu sou hoje? Por que eu sou assim hoje? Sou igual era antes ou não? Talvez aí quem tiver coragem pergunte para a esposa. Ou a esposa pergunte para o esposo: como é que eu estou hoje? Eu estou melhor, estou pior do que era antes? Segundo lugar, o texto continua dizendo que nós devemos aceitar a palavra com mansidão. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aqui é uma orientação, então, de recebermos a palavra de Deus com mansidão. A ideia é receber a palavra de Deus com humildade. É aceitar a palavra de Deus. Porque quando nós recebemos a palavra de Deus de forma contrária, ou seja, com arrogância, com soberba, nós começamos a filtrar o que eu quero da palavra para a minha vida. Não, isso aí eu interesso, isso aqui eu não interesso. A questão de ser humilde de espírito. Acolher essa palavra com humildade. Entender que isso é algo muito precioso. Um grande risco que nós temos de ter a Escritura tão facilmente na nossa língua e na nossa vida, na nossa casa, é que nós a desprezamos, como se fosse alguma coisa qualquer. Né? Deixa para lá, eu fico tão chateado. Se você faz parte desse grupo, você me perdoa, mas quando eu passo na rua e vejo uma Bíblia toda esturricada no painel de um carro, eu não sei se é para proteger o carro, se tem alguma questão, né? A pessoa abre a Bíblia lá, às vezes não está, a Bíblia desse tamanho aqui, ela está 4 vezes maior, tanto sol. É muito. A Bíblia não é um objeto sagrado, não há poder imanente na Bíblia. Se você abrir a Bíblia na sua casa, ela não vai te proteger. Mas a gente tem que considerar muito essa palavra, ter muito respeito, cuidado por ela, porque ela é preciosa. Nós temos ela na nossa língua, ela é algo precioso. Mas nós precisamos, mais ainda de cuidar bem da Bíblia, é recebê-la com humildade. Recebê-la com humildade. O texto é interessante porque diz: a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Sabemos que a salvação vem pela palavra de Deus. Por isso que o Evangelho precisa ser pregado a todas as criaturas, para que as pessoas creem em Jesus Cristo. Mas a ideia do texto aqui é além. E é um erro que nós cometemos muitas vezes, de pensar que o Evangelho ele tem sentido para nós só no momento da conversão. Não. O Evangelho é o poder de Deus que opera em nós no momento da conversão, até antes e depois e eternamente. O verbo aqui salvar, ele está aqui num tempo verbal que indica uma ação contínua. Não é uma ação que aconteceu uma vez só, mas a palavra de Deus é poderosa para nos salvar todos os dias. Salvar de quê? Salvar de toda impureza, salvar de todo ódio. Nos ensinar a ser gente como Deus deseja que a gente seja. É nos orientar, é trazer conforto, é trazer consolo, é trazer libertação, a palavra da verdade. Então, eu preciso receber a palavra. Se há algo que eu preciso buscar orientação, se há algo que tem que reger a minha vida, é a palavra de Deus. E ela é repleta de orientações para o nosso dia. A Bíblia é o livro mais atual do mundo. Não há nenhum livro tão atual como esse, que diz para mim o que eu devo fazer hoje, amanhã e para sempre. Como eu devo lidar com os relacionamentos, como eu devo lidar com a questão na minha vida pessoal, como eu devo lidar com as finanças, como eu devo cuidar do meu corpo, como eu devo viver como um cidadão do reino de Deus, em primeiro lugar. Mas se eu a desprezo, se eu não a recebo humildemente, como que ela vai ter poder sobre a minha vida? Então, eu preciso receber, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ser alguém que ama essa palavra, que busca essa palavra
como orientação. Isso é um privilégio, meus irmãos. Não existe um livro igual à Bíblia. Não existe nenhum livro religioso igual à Bíblia. Nenhuma religião tem um livro como a Bíblia, porque todas as outras religiões, os livros sagrados que eles têm, apontam para algo que o homem pode fazer. São livros humanos, mas a Bíblia não. A Bíblia é um livro divino, inspirado por Deus, poderoso para nos salvar dia após dia. Você precisa de orientação? Leia a Bíblia. Você precisa de conforto? Leia a Bíblia. Consolo? Leia a Bíblia. O que você precisa para a sua vida, você vai encontrar nas Escrituras. Nas Escrituras. Por isso que Tiago continua então, e vai além, que nós não devemos apenas aceitar a palavra com mansidão, mas devemos praticar a palavra. Sermos praticantes. Ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E aqui ele vai gastar um tempo falando sobre isso. E é interessante, porque nós temos a expressão católico não praticante. Você já deve ter ouvido, que é o católico que se declara católico, mas ele não é ativo na igreja católica, né? Alguns já estão falando do evangélico não praticante. Ele é evangélico, né? No censo aí pergunta qual a religião. Eu sou evangélico, mas ele não é praticante, ele não tem uma participação ativa na igreja. Mas Tiago está falando aqui de cristãos não praticantes do primeiro século, da igreja cristã. Não havia denominação, não havia igreja presbiteriana, metodista, batista, católica, nenhuma. Mas ele está dizendo para aqueles crentes do primeiro século: cuidado para que vocês não se tornem apenas ouvintes, não praticantes. Se vocês fizerem isso, isso vai enganar vocês mesmos. Vocês vão estar enganando a vós mesmos. Mas sejam praticantes da palavra. Esse é o nosso grande desafio. O grande desafio da nossa vida é receber a palavra humildemente. Ou seja, você está lendo um texto, e aquele texto fala diretamente para você sobre um pecado, sobre uma impureza, sobre uma maldade que você está cometendo. Deus fala ao seu coração ali, mas você sai dali e não faz nada. Não põe em prática aquela orientação. Aí Tiago fala que isso é semelhante àquele que ouve a palavra, aliás, aquele que contempla o rosto no espelho e depois esquece a aparência. Isso aqui parece meio absurdo, né? Você olhar o seu rosto no espelho e depois esquecer sua aparência. Aqui tem um detalhe histórico, cultural, né, da época, que os espelhos da época não eram tão bons quanto os nossos. Não havia espelho como nós temos hoje. Os espelhos da época eram metais polidos. Não pegavam o metal, polia ele bastante para que ele pudesse refletir o rosto. Então não era uma imagem perfeita que você via. Paulo usa essa expressão, essa figura lá em Coríntios, né, que nós contemplamos como por um espelho, mas haverá um tempo que veremos perfeitamente. É a ideia de Tiago. A ideia de Tiago é de uma pessoa que olha o espelho, vê o rosto, depois sai dali e fala assim: penteei o cabelo ou não? Né? Como é que está na minha aparência? Esqueci já. É a figura que Tiago está usando para aquele que lê a Bíblia, recebe a palavra humildemente, mas depois de receber a orientação de Deus, não coloca em prática. Não a pratica. E corremos esse risco. Mas Tiago não vai só para o lado negativo. Ele quer estimular, ele quer animar o pessoal, ele quer fazer que o pessoal obedeça, que nós obedeçamos. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Olha que promessa maravilhosa. Alguém lembra dessa promessa em outro lugar da Bíblia? Promessa feita para Josué.
Quando Josué recebe de Deus a ordem, a missão de liderar o povo de Deus na conquista de Canaã, a grande preocupação de Deus, a grande orientação de Deus para Josué é apenas ser forte e corajoso. Esteja disposto, esteja pronto para ouvir a palavra, para obedecer. Dela você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Medita nela dia e noite, e serás bem-sucedido em tudo quanto fazerdes. É a mesma ideia. Que livro precioso, maravilhoso, perfeito. O livro da liberdade, nos dá a liberdade. A obediência à palavra de Deus não nos tira a liberdade, pelo contrário, nos dá liberdade. E há uma promessa de ser bem-aventurado no que realizar. Você ainda é jovem, não se casou, quer ter um casamento bem-sucedido? Obedeça a palavra de Deus. Você profissional, quer ter uma profissão bem-sucedida? Obedeça a palavra de Deus. Você esposo, quer ser um esposo bem-sucedido? Obedeça a palavra de Deus. Você esposa, quer ser uma esposa bem-sucedida? Obedeça a palavra de Deus. Você tem uma promessa maravilhosa, mas pratique. Deus vai falar no seu coração. Coloque em prática. Maridos, amai vossas esposas. Diz que teve uma pessoa que procurou o pastor para aconselhamento, e sentou ali com o pastor e descreveu para o pastor a pior pessoa que já nasceu na face da terra, sua esposa. Pior pessoa. E aí, no final, ele perguntou ao pastor, o que a palavra de Deus diz que eu devo fazer? E o pastor respondeu, que você deve amar sua esposa. Ele falou, mas o senhor não entendeu o que eu disse? O senhor não entendeu a descrição? O senhor quer que eu desenhe? O que eu falei que ela é? Entendi. Mas a palavra de Deus diz que você deve amar a sua esposa. É isso que o mundo diz? Não. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Mas eu não concordo com isso aí. Já falamos um pouco sobre isso, expandimos um pouco esse conceito. Não é apenas dizer sim, sim, mas ser ao lado do marido, contribuir com a missão dada ao marido. Mas é bíblico. Isso vai te dar um casamento feliz. O próprio texto que nós lemos, estamos estudando nele, pronto para ouvir. Você tem sido pronto para ouvir? Você tem sido tardio para falar? Tardio para irar? O texto continua. Aquele que considera atentamente, já lemos, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Você lê Tiago, você fala, esse povo conversava demais, falava demais, postava demais, era um negócio terrível, porque já é a segunda vez que Tiago vai falar sobre a língua, e ele não vai parar por aqui, mais para frente ele vai falar de novo sobre a língua. Porque a boca fala, o coração está cheio. Sabedoria bíblica. Presta atenção, a boca fala porque o coração está cheio. O que você tem falado ultimamente? De que está cheio o seu coração? De ódio ou de compaixão? Você olha para uma pessoa e vê nela ali uma pessoa que precisa de salvação ou não? A boca fala, o coração está cheio. Por isso que há tantas advertências na palavra de Deus sobre aquilo que sai da nossa boca. O salmista diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Porque a coisa começa aqui, na cabeça. Você vai acumulando maldade no seu coração. Você vai falar bondade? Você está com a mente cheia de impurezas. Você vai falar de coisas puras? Não há nenhuma possibilidade. Você está enganando você mesmo, o próprio coração. A sua religião é vã. A religião aqui, a ideia de Tiago, é o relacionamento nosso com Deus.
Ele não está falando de uma má religião. A Bíblia fala de uma religião boa. É um relacionamento bom com Deus, onde nós nos submetemos à palavra, onde nós recebemos a palavra com humildade, onde nós colocamos a palavra em prática. E aí, nós somos bem-sucedidos. Nós não nos enganamos. Refreie a língua. Sabedoria bíblica diz: você quer viver dias felizes? Quem quer viver dias felizes aqui? Refreie a sua língua do mal. Pense bem antes de falar. Não engane o próprio coração. Nós carecemos de um avivamento no nosso país. É o que nós queremos. Nós queremos a conversão dos nossos filhos. Nós queremos a conversão dos nossos familiares. Nós queremos um país justo. Nós queremos ver pessoas felizes. Nós queremos que os bandidos sejam presos, vão para a cadeia. Nós queremos que os corruptos também sejam presos. A Bíblia condena toda essa prática, a prática do mau juiz. É repleto de textos. Mas o que nós, como igreja do Senhor, podemos fazer para que isso aconteça? Na história do povo de Deus, e essa história nós podemos pegar lá do Antigo Testamento, até os dias atuais, nenhum avivamento aconteceu sem que as pessoas se voltassem para a palavra de Deus, obedecessem, se humilhassem diante da palavra de Deus. Avivamentos bíblicos, relatados no Antigo e no Novo Testamento, avivamentos que aconteceram na história da igreja cristã, onde nações foram impactadas. Não cidades, nações. Por quê? Porque pessoas passaram a levar a Bíblia a sério, a obedecer às Escrituras, a praticar o que a Bíblia diz. Houve transformação. Se nós queremos que a nossa nação seja transformada, nós, como povo de Deus, precisamos colocar a palavra de Deus em prática. Observar o nosso coração, analisar o que nós temos feito com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas palavras e pensamentos. E com certeza, quando isso acontecer, quando nós ouvirmos e vermos líderes influentes, pastores que têm influência, pastores que possuem acesso à mídia nacional, clamando e chamando o povo ao arrependimento, ao abandono das práticas erradas e a volta à palavra de Deus, e pregarem a palavra de Deus nos seus púlpitos, nós vamos ver um país melhor, um país que vai ser transformado pela palavra de Deus. Mas se não acontecer, é ilusão esperar que isso vai acontecer por causa de homens ímpios. Não vai acontecer. O texto termina dizendo: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Qual a ideia de Tiago? Prática. Prática. Verdadeira. Grande problema da igreja primitiva: órfãos, viúvas. É como se Tiago estivesse escrevendo para uma igreja na Ucrânia. Quem está morrendo na Ucrânia? A maioria. Homens. Homens. Existem mulheres lutando? Existe. Mas a maioria dos exércitos são compostos por homens. Então, o que tem lá? Viúva e órfãos. O que tinha na igreja do primeiro século? Viúva, órfãos. E Tiago está dizendo: se você de fato quer viver a palavra de Deus, cuide dessas pessoas. Cuidem daqueles que estão sem assistência, estão sofrendo. Irmãos nossos, porque os seus maridos, os pais, morreram por causa de Cristo. A perseguição naquela época não foi fechar a igreja, porque não tinha igreja. As igrejas se reuniam nas casas. Mas foram cabeças cortadas, pessoas cerradas ao meio, arrastadas nas cidades, nas ruas, entregue às feras,
nos coliseus, enforcadas, queimadas vivas. Esse era o sofrimento. Mas Tiago fala, pratiquem a palavra. Vocês vão ser bem-sucedidos. Como? Morrer por Cristo é ser bem-sucedido? É. Morrer por Cristo é ser bem-sucedido. Como diz o texto de Atos, homens dos quais o mundo não era digno, que morreram por Cristo. Para nós refletirmos e praticarmos nessa semana, bem simples, bem o que o texto nos disse. Se livre de toda impureza e maldade. Isso é algo que você tem que fazer. Você precisa refletir. Você precisa parar, pensar, analisar sua vida. Quais impurezas eu preciso tirar? Ore a Deus, peça para Ele te mostrar. Qual maldade no meu coração, que é uma maldade gratuita. A Bíblia fala que nós devemos irar e não pecar. A sua ira é justa. Ou não. A maldade que você está destilando é boa. Você está aproveitando as oportunidades, você está aproximando os de fora, ou você está afastando os de fora. A sua palavra é temperada com sal. A sua palavra transmite graça aos ouvintes. Receba a palavra de Deus com humildade. O humilde é aquele que aceita. Não é aquele que usa roupa velha. Né? Lembra de pôr a roupa velha no sábado para ir lá na... Estou até com medo que a Jucila vai fazer com vocês lá. Mas o humilde não é o que usa roupa velha, que anda de carro velho, que é pobrezinho, não. O humilde é aquele que reconhece quem ele é. E nós somos pó. Somos nada. E temos a graça de termos um Deus que nos ama. E nos deu a sua palavra. Sua palavra. Receba a palavra de Deus humildemente e pratique. Pratique a palavra. Comece a fazer esse teste. Comece a experimentar isso. Pratique a palavra de Deus. Coloque em prática a palavra de Deus na sua vida. Aquilo que você não tem feito, passe a fazer. Você vai ver como você vai ser abençoado. Como você vai ser abençoado. Que Deus possa nos abençoar ricamente com a sua palavra, com tudo que nós temos recebido dele. Amém? Eu queria chamar os presbíteros aqui à frente. Nós temos um momento, estaremos lembrando a morte do nosso Senhor. E a gente vai começar colocando em prática a palavra, né? O apóstolo Paulo, orientando a igreja de Corinto sobre como proceder na Santa Ceia. Então, olha que coisa maravilhosa, né? Tudo que nós fazemos aqui não saiu da cabeça nossa, de um pastor presbiteriano do primeiro século. Não. A palavra de Deus nos orienta como devemos proceder na ceia do Senhor. E uma atitude que temos que ter para que essa ceia seja benéfica para a nossa alma, é que nós devemos examinar a nós mesmos. Então, é esse tempo de você abrir o coração diante de Deus e perguntar para Deus, Deus, há em mim algum caminho mau? Há em mim alguma impureza? Algum excesso, acúmulo de maldade? E confesse seu pecado. Confesse seu pecado. A ceia, ela simboliza, além do corpo de Cristo que foi dado por nós na cruz, o corpo de Cristo e a igreja. Aqui nós